O filme da vida. A nossa vida pode ser comparada a um filme que vai passando. Só que, se não tomarmos cuidado, o filme passa e nós não percebemos que de atores principais que deveríamos ser, passamos a ser espectadores, que mal conseguimos divisar todas as cenas. E tenhamos cuidado para, de espectadores, não nos tornarmos tietes frenéticas, fãs inconsequentes. Sejamos os mocinhos principais, atuantes e atentos aos embustes dos bandidos. Fiquemos também atentos ao roteiro, no qual estamos escrevendo os capítulos da nossa vida. Somos os atores, os protagonistas, os coadjuvantes de muitas outras vidas e filmes. Assim como a uma novela, o roteiro e os capítulos estão sendo escritos, e a cada dia fechamos um capítulo de nossa trajetória terrena. Cuidemo-nos para não roteirarmos nossa preciosa oportunidade que é a vida, de forma a nos arrependermos de cada capítulo ou cena. Escrevamos o nosso roteiro capitulando as boas ações, tornando-nos melhores, nos combatendo e nos desenvolvendo cada vez mais, para chegarmos na verdadeira vida, porque aí nos é passado o filme, a novela que preparará um filme interminável. Dirige o filme com o devido cuidado do diretor atento e correto, querendo acertar e a fazer o melhor, tomando as claquetes na hora certa. Na vida, tudo passa e tudo é filmado. Artista do meio televisivo. Psicografia recebida por José Fernando Araújo em 29 de julho de 1998, na reunião mediúnica da CEAM em São João Batista, Santa Catarina. Obrigada, meninas. Estão me ouvindo? O pessoal ligou lá dentro hoje. Boa noite a todos, então, né? Sejam muito bem-vindos à CEIU. Boa noite a quem nos assiste pela internet. Só complementando a questão do terreno, vocês podem avisar o moço lá chamado Agostinho também, e ele vai atrás também. Vai tentar negociar, vai lá conhecer, vai ajudar a gente, né? Então, obrigada novamente pela leitura, pela direção, né? A Rose botou mais responsabilidade ainda em cima de mim, né? É uma responsabilidade estar aqui em cima. A parte boa é a gente estudar. Quando a gente tem o tema, a gente tem que estudar, né? Mas é uma responsabilidade muito grande estar aqui passando algo para vocês. O que a gente passa também é alguma coisa. Isso não isenta nenhum de nós que estejamos acompanhando, né, palestras, porque nós também acompanhamos palestras, nós palestrantes, tanto aqui da casa como em outros lugares. Isso não nos isenta da nossa responsabilidade de estudarmos, de pesquisarmos mais, né? De irmos atrás até do que um palestrante fala, porque nós somos todos humanos, né? E estamos aqui aprendendo ainda. O tema de hoje, a importância das pessoas em nossa vida, esse tema vem com um sentido de reflexão, para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa vida. Na quarta-feira passada nós já tivemos o Júnior aqui trazendo o tema reflexão, já trouxe algumas coisas para a gente pensar, analisar, se a gente está agindo certo, pensando certo, várias coisas da nossa vida, né? E mais um pouquinho para a gente refletir sobre a importância e a influência das pessoas, né? Nós, enquanto encarnados, nós estamos ligados diretamente ou indiretamente com muitos fatores que influenciam as nossas ações, influenciam nossos pensamentos, nossas atitudes, modificam os nossos pensamentos, modificam as nossas atitudes, né? Esses fatores, eles podem servir como estímulo ou desestímulo aqui na nossa caminhada terrena. Então são vários fatores. O principal fator a gente chama de pessoas. Pessoas que estão ao nosso lado, pessoas com quem a gente convive no dia a dia, que entram na nossa vida, que estão ao nosso lado, que
que a gente chama de amigos, que são as pessoas mais próximas, que são a nossa família, onde nós estamos mais ligados, mais conectados, mais tempo da nossa jornada, mais tempo da nossa caminhada. Pessoas um pouquinho mais longe, que são amigos dos amigos, são colegas dos amigos, são pessoas do nosso... Desculpa. Pessoas com quem a gente convive no trabalho, mas não tem um relacionamento mais estreito. Pessoas que as pessoas da nossa família conhecem. Então, nós conhecemos, mas não conhecemos muito. Também nos influenciam. E as pessoas de mais longe. Aquelas pessoas que, a princípio, nós não conhecemos. Aquelas pessoas que estão, por exemplo, na mídia. Um artista, um cantor, uma cantora, alguém que posta alguma coisa no Face, alguém que tem um canal no YouTube, alguém que posta alguma coisa no YouTube. E essas pessoas, de mais perto, de mais longe, de muito longe, elas vão nos influenciar ou não, conforme a importância que nós damos para essas pessoas. Cada um de nós vai dar uma importância diferente a cada pessoa, a cada situação. Porque nós estamos numa evolução diferente. Todos nós aqui estamos no planeta Terra para evoluir. Mas estamos intelectualmente, moralmente e espiritualmente em níveis diferentes. Acredito que todos nós que estamos, por exemplo, frequentando a CIU, uma igreja, uma filosofia, já estamos numa busca diferenciada de outros que nem isso buscam. Mas isso não quer dizer que nós estamos num nível superior. Quem sabe nós estamos acordando um pouquinho diferente. Eu não sei, não conheço a vida do Ricardo Boechat, que faleceu essa semana, né, no acidente de helicóptero, mas eu vou citar uma frase da esposa dele. Ele foi o ateu mais humano e mais caridoso que eu conheci. Então, o fato da gente estar dentro de uma filosofia ou estar dentro de uma religião não nos faz melhores, também não nos faz piores. A busca é individual, a busca é de cada um. Então, conforme o nosso nível de evolução, a nossa maturidade espiritual, moral, intelectual, vai nos fazer ver as pessoas e o quanto o que elas fazem é importante ou não. Diferente. Na nossa casa nós também temos o estudo dos grupos de inteligência, então a gente sabe que eu vou avaliar muitas situações de uma forma mais emocional, outros vão avaliar de uma forma mais prática, mais ativa, e outros vão avaliar de uma forma mais racional. Não tem nenhum deles certo, porque mesmo o racional, com a sua lógica, ele vai analisar uma situação de uma pessoa baseado na lógica do conhecimento que ele tem no momento, do conhecimento que a gente tem no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, e que a gente não sabe tudo, a gente não sabe mais muita coisa. A espiritualidade nos passa o que acha que nós temos condições de entender, de compreender e de fazer bom uso. Muito do que já foi nos passado, do que já foi nos revelado, muitos que reencarnam como cientistas, por exemplo, para nos trazer descobertas que fazem da nossa vida um pouco melhor, termos um pouquinho mais de comodidade, não precisarmos continuar a viver como na época das cavernas. Nós temos muitas comodidades, isso tudo ainda é permitido pela espiritualidade. As descobertas que acontecem no planeta Terra, ela é permitida antes pela espiritualidade que aconteça aqui. Ainda assim, descobertas maravilhosas foram alteradas, o seu uso, o seu bom uso pelas pessoas, e muitas coisas que poderiam ser para o benefício do ser humano acabam sendo alteradas e acabam trazendo
prejuízo para a humanidade. Então, nós temos ainda uma caminhada muito longa para fazer, para acontecer na nossa vida, né? Então, a questão não é certo ou errado. A questão não é que grau evolutivo eu estou ou não. Mas a questão é o que eu estou buscando, o que eu estou dando importância e como eu estou vivendo a minha vida, né? Então, durante a nossa jornada, como nós temos essa influência das pessoas, elas podem ser positivas e podem ser negativas. Essas influências que nós aceitamos ou escolhemos, elas podem ser de maneira consciente ou inconsciente. Podem ser de maneira direta ou pode ser de maneira indireta. O inconsciente é o que mais nós temos que começar a nos observar, a autoanálise, a autocompreensão do que nós estamos vivendo, para saber se nós estamos seguindo o caminho certo ou não. E essas escolhas, elas são baseadas na importância que damos às pessoas de nossa vida. E esses 3 itens, eles podem fazer um resumo da nossa vida. Existe aquela frase que diz, diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Tem muita verdade nessa frase. Quais são as pessoas que eu estou trazendo para a minha vida? Quais são as pessoas que eu estou dando importância na minha vida? Porque eu estou vivendo a minha vida, nós todos fizemos isso. Como eu acabei de comentar, quando não de maneira consciente, mas até de maneira inconsciente. Quem que eu estou levando como pessoa importante? Quem que eu estou colocando como um modelo a seguir? Quais são os parâmetros? Quais são as coisas que eu estou considerando importante? Às vezes, a gente acha que a gente está seguindo o caminho correto. Quando a gente começa a autoanálise, a gente começa a perceber coisas que a gente dá importância que estão nos trazendo prejuízo, não estão fazendo bem para nós. Então, a nossa vida, ela tem que ser uma constante autoanálise, autoavaliação, uma constante reflexão de como eu estou agindo, do que eu estou pensando, pensamento em primeiro lugar, né? Que depois ele se externa em palavras e depois ele se externa em atitudes, né? Então, nós chegamos a fazer o resumo da nossa vida, nós chegamos a viver a nossa vida baseado nas pessoas ao nosso redor, seja mais de perto ou mais de longe, né? Até aquela pessoa que está lá na mídia, eu levo ela como uma pessoa de modelo que eu deveria seguir, né? Então, elas nos ditam como viver a nossa vida, como nos comportar, que valores seguir, o que é certo e o que é errado. E elas não nos ditam somente em palavras, não, porque aí a gente pensa, não, eu não vou ouvir fulano, eu não vou seguir o que fulano está dizendo. A gente segue até pela atitude das pessoas. Eu posso ver uma pessoa ali na mídia e eu vejo que ela não trabalha, não faz muita coisa durante o dia, para lá e para cá, faz um trabalhinho aqui, outro trabalhinho lá. De noite eu vou para festa, tenho um carro, mas eu tenho um carrão, eu tenho muitos amigos, eu tenho uma vida aparentemente boa, e aí eu também posto no Face, que aquilo tudo é maravilhoso, eu acho que a minha vida é maravilhosa, e eu sigo aquela pessoa, eu quero ser aquela pessoa, porque ela é feliz, ela é maravilhosa. Então, as pessoas que a gente tem colocado como principal na nossa vida é o que nós vamos ter que tomar cuidado. Um comentário. Às vezes eu vou trabalhar e a pessoa dá, não precisa nem ser com palavras, pode ser até com olhares. Do jeito que a pessoa me olhou, hoje acabou, meu dia acabou. Mas que influência, que importância que eu estou dando ao olhar daquela pessoa.
Eu vou viver hoje, então, eu vou viver o meu dia hoje baseado naquele olhar atravessado daquela pessoa, daquela mau humor que aquela pessoa está. Eu não tenho uma autonomia da minha vida suficiente para não deixar-me influenciar pelo mau humor de uma pessoa, pelo mau olhar atravessado, uma pessoa que chega e me diz, você está gorda, né? Ou você está muito magra. Ou, mas como você é alta, você não deveria usar salto. Nossa, mas como você é baixinha. Ah, mudou a cor do cabelo, não gostei. São pequenas coisas que, se nós pararmos para avaliar, alteram toda a dinâmica da nossa vida. Quantas pessoas já vi ao longo de todos os anos, não só na CI, no trabalho, em outras situações, que estão, às vezes, entrando numa situação que a gente diz de depressão, que seria uma baixa autoestima, né? Pessoas que, às vezes, não querem sair de casa para trabalhar, não querem sair de casa para ir num parente, num aniversário, numa comemoração, porque não estão legal. Mas por que elas não estão legal? Aonde começou essa falta de vontade de trabalhar? Você começa a trabalhar com as pessoas, você começa a fazer elas se analisar, e às vezes a resposta está numa frase muito simples, mas que não é simples para a pessoa resolver. Não gostei do seu corte de cabelo. Aí eu não quero mais ir trabalhar. Então, qual é o tamanho do amor que nós estamos tendo por nós mesmos? Qual é o tamanho da influência que a gente está deixando os outros ter na nossa vida? Às vezes, um conselho, você não deveria estar fazendo assim, não deveria ter falado isso com fulano. O meu orgulho faz com que eu não queira mais ver aquela pessoa, com que eu não queira mais falar com aquela pessoa, eu não queira mais trabalhar com aquela pessoa, então eu não quero mais ir trabalhar. O tamanho da importância que a gente dá para o que os outros falam. Eu coloquei aqui um subtítulo de não importantes, no sentido de não importante, coisas que não deveriam nos influenciar negativamente. Existem muitas outras, mas vamos trazer algumas para a gente refletir. O que não deveria nos influenciar na nossa vida, que vai ser uma influência negativa? As pessoas que estão na mídia e não estão contribuindo positivamente. Mas quando a gente está ouvindo alguma coisa na televisão, quando a gente está vendo alguma coisa na internet, quem é que já não se pegou? Não, mas eu quero... Entra mais um pouquinho ali, dá mais um clique no link ali. Entra mais um pouquinho no link ali, e aí você acaba vendo a vida da pessoa toda. E aí a pessoa aparentemente, porque hoje em dia, mais ainda, eu acho que isso não é de hoje, mas muito mais, nós vivemos muito pelas aparências. Então, se eu acho que fulano está feliz, eu quero ser igual a ele, porque eu quero ser feliz. Só que a minha busca de felicidade é diferente da outra pessoa. Porque o meu nível de evolução é diferente da outra pessoa. E por mais que a gente saiba, eu acho que a gente ainda não internalizou isso. O que a gente vê na mídia não é real. Eu acho que todos sabem disso. Mas a gente ainda não internalizou isso, não levou para a nossa vida, porque a gente ainda se influencia, sim, por essas coisas que acontecem. Então, às vezes aparece uma pessoa na mídia cantando uma música, por exemplo, que eu acho horrível, vamos dizer, porque não tem uma letra, não tem nada que me traga de bom. Esses tempos até, não faz muito tempo, faz menos de um mês, a gente estava conversando com uma pessoa e disse, como as músicas, pelo menos antigamente, tinham uma letra, traziam alguma coisa. Hoje em dia, duas frases já fez uma música, né? Aí bate uma batucada lá atrás e já formou uma música. Só que aí eu escuto aquela música, eu não gostei dela, acho horrível. Aí eu escuto aquela música, porque ela toca, né? E aí eu vejo meu amigo dançando aquela música, daí eu vejo fulano botando na festa dele, e é bom, né? Então vamos
também dançar aquela música, também cantar aquela música. Tá, mas a minha opinião inicial, eu não gostei da música. Olha a influência que a gente teve já pelo meio das pessoas que a gente vive. Isso aqui, a propaganda é um meio muito poderoso de nos influenciar e a gente tem que cuidar constantemente, não porque a gente vai necessariamente fazer as coisas da mídia, mas essa influência pode nos influenciar de maneira a gente de repente não valorizar o trabalho que a gente tem, não valorizar a vida que a gente tem, não valorizar a família que a gente tem, porque aquilo que está aparecendo lá parece melhor do que o que eu tenho, né? Então, o que também a gente não deveria deixar nos influenciar? Pessoas que estão no meu lado, mas que me ferem com palavras, me ofendem, me ferem com palavras ou com olhares. Claro, existe isso em famílias, porque nós, vou repetir, nós estamos em grau de evoluções diferentes. E esse grau de evolução também faz com que pais, pessoas, sejam pais hoje de crianças, de filhos, que a princípio estariam um pouco mais evoluídos que esses pais, mas eles vêm como pais para aprender a ser pais, para aprender a ter responsabilidades. E os filhos vêm, né, com uma missão, vamos dizer assim, entre aspas, de ajudar esses pais na evolução. Mas há um problema quando chega aqui. O pai quer mandar porque, não que não tenha que impor disciplina, ensinar respeito e dar amor. Mas acontece que como eu estou na posição de pai, quem manda sou eu. Não é isso que a gente vê em muitas famílias aí? E os filhos, quando crescem, querem dialogar com os pais e não conseguem. E se os certos pais ouvirem os filhos, com certeza eles vão aprender muito. Mas existem convivências que a gente não é necessário suportar. Casamentos que não estão dando certo, onde um humilha o outro, um vive ofendendo o outro. Por que existe a humilhação e a ofensa? Porque eu estou humilhando e que eu estou ofendendo, eu estou me sentindo, na verdade, inferior. Então, para me colocar acima da outra pessoa, eu tenho que pisar, eu tenho que fazer de alguma outra maneira, porque se eu não consigo subir, eu tenho que botar a outra para baixo. E quantos depoimentos, quantas situações a gente já ouviu de pessoas inteligentes, cultas, né? Tudo considerado dentro da nossa sociedade, que depois de um longo tempo de um relacionamento ruim, às vezes até de amizade, não só entre cônjuges, entre casais que vivem juntos, acabam se achando pessoas burras, pessoas sem capacidade, pessoas que não conseguem mais viver sozinhas, de tanto ouvir da sua incompetência e da sua incapacidade. Mas você, a pessoa que está vivenciando isso, deixou aos poucos isso acontecer. Deixou esta pessoa lhe influenciar negativamente. Todos nós temos o nosso valor. Uma pessoa que aprende um pouquinho mais devagar que outra, vem nesta maneira, neste propósito, porque tem algo para aprender daquela maneira. Tantas crianças, tantas pessoas que têm nascido, que foram intelectualmente muito inteligentes em encarnações anteriores, mas usaram essa inteligência para o mal. Aí vem com problemas de fala, problemas de cognição, problemas de aprendizagem, mas o espírito ali dentro é super inteligente. Mas eu não consigo passar isso, eu não consigo demonstrar isso, porque eu já vim com este propósito. Porque intelectualmente eu estava evoluído, mas moralmente e espiritualmente não. Essa questão de evolução das pessoas, eu já comentei esse livro aqui, vou comentar de novo, muito interessante para quem quer ler, é o livro Exilados de Capella. Capella é um planeta que
estava num estágio como a planeta Terra, mas evoluiu, foi evoluindo. Intelectualmente, o maior percentual de quem vivia lá nesse planeta era desenvolvido, mas alguns não evoluíram moralmente e espiritualmente. Então, quando o planeta se regenerou, quando ele evoluiu por outro grau de elevação, alguns dos seus habitantes não puderam mais reencarnar lá, não puderam mais seguir lá. E foi ali que, como eles eram evoluídos intelectualmente, eles vieram para a Terra, onde era um mundo ainda muito primitivo, ajudar com aqueles conhecimentos que eles tinham. Quem lê, se eu não me engano, a Gênese também vai ter essa informação daqueles primeiros povos que chegaram aqui e que simplesmente foram povos que se extinguiram, porque vieram cumprir o seu papel de ajudar a evolução do planeta. Nesse papel de ajudar a evolução do planeta, também evoluíram moralmente e espiritualmente, que era o que eles estavam precisando, porque intelectualmente já tinham chegado num bom patamar, e puderam então retornar ao seu planeta de origem. Aqui nós temos muito que aprender. Há muitos de nós que é a primeira encarnação no planeta Terra. Então nós temos que, como pessoas, procurar sermos o melhor sempre possível para ajudar os nossos irmãos. Porque a Terra, apesar de não parecer, ela tem evoluído sim. Se a gente analisar toda a história da Terra, ela tem evoluído. Alguns desastres são necessários. Alguns desastres que acontecem são erros humanos. Não seriam necessários, né? Mas mesmo assim, a Terra vai evoluindo e vai chegar a um ponto que muitos de nós, não adianta evoluirmos só intelectualmente, aprender, ler, estudar, mas se eu não colocar em prática o que eu tenho aprendido. Porque se eu não colocar em prática, minha evolução moral e espiritual, ela vai estagnar. A gente não regride na evolução, mas a gente estagna. E aí vai chegar um momento, não, você agora na Terra, a energia da Terra, a evolução da Terra está num patamar X que você não consegue mais evoluir lá. Então a gente vai, você não consegue mais reencarnar lá. Daí a gente continua reencarnando, mas em planetas que estão no mesmo nível da Terra, que é de provas e expiações. Então essa busca da nossa melhora, ela é constante. A gente tem que saber o que quer da nossa vida. Quem mais também, então, que a gente não deveria deixar nos influenciar. E isso é uma coisa que a gente faz muito. Pessoas que passam a mão na nossa cabeça e não nos dizem a verdade. As pessoas que nós dizemos que são amigos. Mas o verdadeiro amigo é aquele que diz para você o que você está fazendo de errado. É aquele que diz para você que esse caminho não é o correto, que esse caminho não é o certo. Mas é esse amigo que, se ele disser a verdade, a gente vira as costas para ele. Quem são as pessoas, então, ou as influências que a gente deveria deixar entrar na nossa vida? Os verdadeiros amigos. Aqueles que, quando veem que você está errando, que você está seguindo um caminho que lá na frente as coisas não vão dar certo, dizem para você. O que a gente deve seguir? Jesus e seus ensinamentos, mas Jesus não está na mídia. Então nós temos que cuidar muito com o que nós observamos, com o que nós absorvemos do que acontece ao nosso redor. A mídia não vai parar, depende de nós absorvermos o que é bom para nós e para a nossa vida. Família. Com pouca importância a gente dá para a família. Todos nós, ou a maioria de nós, tem algum problema com alguém da família. Estamos em níveis de evolução diferentes. Já comentei também que às vezes filhos vêm para ajudar os pais a amadurecer. Não é toda a situação, não vamos levar isso agora que toda a situação assim. Muitas situações os pais vêm para ajudar os filhos, sim, que erraram muito em outras vidas. Colocar disciplina com amor. Mas a gente tem problemas com família.
E por que não aprender com aquele nosso familiar que eu considero um problema? Eu posso aprender, por exemplo, a não fazer o que ele faz. Tem uma historinha que muitos de vocês devem conhecer de uma certa maneira, vou contar do meu jeito, né? Vamos chamar dois amigos de João e de Paulo. Dois amigos de infância, cresceram juntos, estudaram juntos, terminaram lá uma certa fase da vida, os estudos, um seguiu por um caminho, outro seguiu por outro. Mais tarde, já casados, o Paulo vem e volta a morar na sua cidade. Ele foi embora, volta a morar na sua cidade e está procurando uma casa para morar e encontra o João. Entrou numa rua para procurar uma casa e encontra o João. O João está lá na frente de casa, espancando a mulher, gritando, berrando, brigando com os filhos, açoitando os filhos. E completamente bêbado, completamente alcoolizado. Aí Paulo chega lá, ô João, quanto tempo, né? Nossa, mas o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Por que você está bebendo? Por que você está alcoolizado? Por que você está tratando sua esposa desse jeito? Por que você está espancando seus filhos? Pois é, você sabe a vida que eu tive, né? Meu pai foi alcoólatra, chegava em casa, batia na minha mãe e espancava eu e meus irmãos. Resposta do Paulo: pois é, João, por isso eu não bebo e não bato em mulher e não espanco os meus filhos. Porque o meu pai era alcoólatra, chegava em casa bêbado, batia na minha mãe e espancava eu e meus irmãos. Duas experiências iguais e dois resultados diferentes. Porque a gente pode aprender boas lições até de quem aparentemente nos traz maus exemplos. São apenas irmãos nossos que estão em níveis de evolução diferentes. O que também a gente deve ter como influência? Eu botei casa espírita, mas pode ser qualquer religião. Luterana, protestante, católica, crente, qualquer filosofia de vida que nos traz para os ensinamentos do bem, que nos mostra o caminho a seguir, que nos mostra como sermos pessoas melhores. Isso aqui faria toda a diferença na nossa vida se a gente seguir isso. Mas o que a gente tem feito muito da nossa vida? O que a gente tem considerado importante e o que a gente considera não importante. Normalmente é isso que nós temos trazendo para a nossa vida. O que nós precisamos então para mudar? Para começar a observar, para começar a trazer como influência na nossa vida as pessoas que podem nos trazer algo positivo. Mesmo, repetindo, aquelas pessoas da nossa família que nos estão aparentemente dando mau exemplo. Eu já vi várias situações acontecerem durante um processo, durante um tempo, de pessoas que vêm, reclamam, ou do pai, ou da mãe, reclamam, porque fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim. Um dia o fulano vem, ou entra numa religião, ou chega aqui na nossa casa, que é um caso real, ouve as palestras, toma uns passes para mudar a sua energia mental, né? O passe ajuda, mas se você chegar ali fora e começar a discutir, aquela energia positiva daqui também já foi embora, né? E começa a praticar o que se fala, começa a observar e muda. Um ano depois, a pessoa que era ruim estava ajudando as outras pessoas e tinha se transformado. Não era uma pessoa perfeita, mas tinha começado esta caminhada e tinha se transformado e estava dia a dia se transformando cada vez numa pessoa melhor, tentando acertar mais o caminho. E aquela pessoa que veio reclamar dela há um ano antes, estava exatamente reclamando da mesma coisa. Então, quando a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acha que nós estamos um pouquinho mais evoluídos. A gente tem que tomar cuidado porque a gente reclama de alguma coisa, do meu chefe, de uma pessoa do meu trabalho,
de alguém da minha família. Porque rapidamente, se a pessoa quiser, ela vai passar na nossa frente. Ela vai evoluir mais que a gente, moralmente e espiritualmente também. A gente pode ficar estagnado numa lamentação eterna. O que nós vamos precisar? Amor próprio. Ame-se como você é. Se você é branco, se você é índio, se você é negro, se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você é baixo, se você tem muito cabelo, se você tem pouco cabelo. Ame-se como você é. Não importa o que os outros pensam. Quando você chegar do lado de lá, essas pessoas que vão lidar, que estão lhe dando esses feedbacks, elas não vão estar lá para lhe recepcionar, para lhe ajudar. Quem vai estar lá? As pessoas que lhe amaram de verdade aqui, enquanto vocês estavam aqui na Terra. Primeiro, nós temos que nos amar como nós somos. Tolerância. Por que nós temos que ter tolerância? Porque se eu tiver tolerância com o que o outro diz, com o que eu entendo que ele é um irmão que ainda pensa diferente de mim e deixa ele pensar diferente de mim, isso não vai me afetar negativamente. Então, tolerância para com os outros, porque eu não vou mudar os outros, eu vou mudar a mim mesmo. Iniciativa. Não basta eu escutar e achar tudo maravilhoso se eu não me movimentar, se eu não me mexer para modificar o meu mental, para modificar as minhas amizades, para modificar a minha vida, não vou chegar a lugar nenhum. Tranquilidade, que eu quis dizer na questão da resignação. Resignação não quer dizer deixar as coisas como estão. Não quer dizer deixar o outro ficar me ofendendo. Não quer dizer deixar uma doença tomar conta do meu corpo. Não quer dizer deixar um companheiro ficar me batendo. Resignação significa iniciativa de fazer tudo o que você pode para mudar aquilo, para combater aquela doença, para correr atrás de uma vida melhor, para sair muitas vezes de um relacionamento que lhe deprecia. E o momento que chegar, que a partir daqui não depende mais de mim, eu não posso mais fazer nada, aí sim, aceitar, ter fé e aceitar a situação ou uma doença como ela se apresenta. Urgência. Se faz urgente, por quê? Como acabei de falar da história dos exilados de Capela. Queremos melhorar e estar num nível, num patamar em que podemos ajudar os outros. Mesmo os que estão ajudando os outros ainda tem muito a evoluir. Mas se eu já estou ajudando os outros, eu já saí daquela fase de lamentação, de achar que eu sou o último bolachinha ali do pacote, né? Tadinha, abandonada, sozinha. Eu paro de ter pena de mim e passo a pensar em todos como irmão, posso a pensar mais nos outros como seres humanos e que eu possa fazer por eles. Mas eu não posso fazer por eles se eu não fizer por mim primeiro. Muita gente que entra em um trabalho voluntário, seja onde for, está entrando nesse trabalho para fugir de alguma coisa. Não está equilibrado, não está bem ainda para ajudar as outras pessoas. Primeiro eu tenho que ajudar a mim mesmo, para depois ajudar os outros. A urgência se faz baseado no quanto você quer evoluir e quanto tempo você ainda quer ficar num planeta de provas e expiações. Disciplina. Sem disciplina, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ninguém termina um regime que começou, ninguém chega no horário no trabalho, ninguém chega no horário numa aula escolar, ninguém faz nada na vida se não tiver disciplina. A educação tem que ser feita com disciplina, a nossa vida tem que ser levada com disciplina, não com rigidez, com disciplina. Temos que seguir
algo que nos faz bem. E não podemos desistir no primeiro momento. 2 dias sem comer doce, eu já desanimo? Não. Cadê a disciplina? Tudo na nossa vida, para evoluir, a gente precisa de disciplina. Esforço diário. Desde que nós levantamos até quando nós vamos deitar. Se eu não me esforçar, eu não vou evoluir. Na questão da 909 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade pergunta se... Allan Kardec pergunta para a espiritualidade se nós podemos vencer nossas más tendências, aquelas coisas que a gente faz de errado, sejam maiores ou sejam menores, né? Aí os espíritos respondem para Kardec que sim, inclusive fazendo esforços muito insignificantes, mas o que falta é a vontade. O que falta é a iniciativa, a disciplina para continuar aquela iniciativa ali, o que nós começamos, e o esforço para manter essa disciplina. O que falta para nós atitude. Ninguém vai mudar a nossa vida por nós. Ninguém vai fazer por nós. Nós não vamos fazer a evolução de outra pessoa e ninguém vai fazer a nossa evolução. Não adianta procurar ajuda, não adianta se esconder numa religião, não adianta se esconder numa filosofia, se eu não tiver atitude, se eu não quiser mudar a minha vida. Esses conceitos e essas pessoas, muitas vezes, que a gente deixa influenciar a nossa vida, muitas vezes é inconsciente, porque se eu não usar esta influência, eu tenho que usar aquela influência ali, e aquela ali exige que eu me mexa, que eu tenha atitude, que eu mude meus pensamentos, que eu mude o meu jeito de viver a vida, que mude o meu jeito de tratar as outras pessoas. Sem atitude não há evolução. E uma frase para a gente refletir: a sua idade não demonstra a sua maturidade. A sua nota não representa a sua inteligência. As fofocas, maledicências, os comentários negativos que fazem de você não definem quem você é, mas sim suas atitudes. Não importa se a gente acha que é o pequenininho e que alguém, um grandão, está nos esmagando. Importa é a atitude que a gente toma perante a vida, perante os desafios e perante os problemas que nos aparecem. Nós não viemos na Terra a passeio. Todo mundo, nós esquecemos, mas todo mundo que reencarnou sabe que tem resgates a fazer, sabe que tem coisas a amadurecer, sabe que tem coisas a aprender e a melhorar. Então nós não somos inferiores a ninguém. Nós somos filhos do Pai Maior, com níveis de evolução diferentes. Estamos aqui para aprender com os outros, mas que possamos aprender com o melhor e não guardarmos e aprendermos as coisas ruins. Que possamos ter força e amor próprio e atitude para melhorarmos a cada dia e dizermos não às influências negativas, dizermos não às pessoas que nos estão fazendo influências negativas. Não é o que nós temos na vida, mas quem nós temos em nossas vidas que importa. Quem nós queremos trazer para a nossa vida. Para finalizar, a leitura inicial foi tirada deste livro aqui da casa, né? Psicografada pelo Zé Araújo. São várias histórias, depoimentos e mensagens que ao longo dos anos a gente teve aqui na casa. Um compêndio, uma compilação, né? E essa psicografia eu vou ler um pedaço dela, não vou ler ela inteira. O espírito que veio trazer essa mensagem se chama Joãozinho. E essa mensagem foi recebida na reunião mediúnica aqui da casa em março de 2003. Ela diz assim: quando eu voltar. Nos melhores tempos de minha meninice, gastei-os com atrasos imensos, copiando os adultos, os quais achava meus ídolos.
cresci ouvindo o errôneo conceito do homem que era o modelo de desejo e virtude em seus dotes físicos e atributos de vaidade de todas as formas. A gente tem vivido uma era de que o corpo representa a pessoa, né? Quantos já não desencarnaram por nem sequer se alimentar direito, porque o corpo físico, o meu rosto, a minha expressão, o meu cabelo, aquele monte de produtos é o que importa, né? Porque é o que eu tenho que apresentar para os outros, mas não é o que eu sou. Mas para meu total engano, jamais liguei para o meu espírito. Nem sequer me preocupei se ele existia. Algumas vezes, em uma ou outra oportunidade, era obrigado a ouvir sermões, nos casamentos, nos batizados, mas jamais escutei. Estava totalmente voltado para a festinha que vinha depois. Hoje, embora tarde, reconheço que desprezei o meu eu imortal, do qual não consigo enganar mais. Quando a gente chega do lado de lá, a gente não consegue mais enganar, não. E mereci todo o padecimento que passei e do qual ainda achei que, olhando para trás, pelo que eu vi, ainda foi pouco. Hoje percebo toda a minha inferioridade e distração, mas quero dizer a todos que não é o mundo que nos distrai, e sim, nós é que nos distraímos e distraímos os outros. O mundo, muitos falam que é um mundo cruel, mas é inverídico. O mundo é sempre o mesmo berço que nos acolhe e nos embala para a evolução necessária de cada um de nós. Nós é que o corrompemos, que o manchamos e o deploramos com nossos vícios e nossas imperfeições. Mas, quando eu voltar, quero tentar fazer tudo diferente. E que minha futura mãe possa ser rígida. Quem pede isso hoje nas suas orações? Todo mundo quer um papai e uma mamãe que faz todas as suas vontades, mas não é isso que a gente precisa, não. E que eu também possa me reeducar, disciplinando-me numa postura de respeito ao espírito imortal. Quando eu voltar, farei tudo para melhorar. Será que a gente precisa esperar quando a gente for voltar? Ou será que a gente tem conhecimento suficiente para já colocar em prática as nossas atitudes? Amor próprio, tolerância, iniciativa, resignação, urgência, disciplina e esforço de cada um de nós. Então vamos deixar-nos influenciar por pessoas que nos fazem bem. Não faz mal se ela não está na mídia. Tem pessoas na mídia que podem nos influenciar positivamente. Mas nós temos que escolher quem nós deixamos nos influenciar. Qual é a importância que eu vou dar para cada pessoa que está ou que vai passar ou que já está passando ao meu lado. Seja família, seja amiga, seja no trabalho, seja onde for. Seja lá na televisão, seja lá na internet, onde eu não conheço pessoalmente essa pessoa. E vamos cuidar que quanto mais a gente ouvir alguma coisa, mais a gente acredita nela. E nem sempre elas são verdades. Então vamos ter ao nosso redor, tentar manter ao nosso redor pessoas que nos fazem bem, que nos trazem bem. E quando não há uma maneira de separar, família não tem como, né? A gente nasce juntinho ali, tem que aprender com ela, que possamos então nós ajudarmos essa pessoa, ajudarmos, não obrigarmos ela a mudar, ajudarmos ela a ver as coisas de uma maneira diferente. A paciência, a tolerância e a caridade para com os nossos parentes faz toda a diferença. Ela pode não aprender hoje, pode aprender daqui a alguns anos e pode aprender na encarnação que vem. Mas nós temos que plantar a sementinha desde já.
Então, vamos cuidar com quem a gente traz para a nossa vida. Obrigada a todos.